Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre adolescência, sobre essa fase que não se é criança e não se é adulto. Então é essa dificuldade que muitas vezes eu vejo na clínica que os pais têm de lidar com os filhos, porque aquele sujeito, adolescente em questão, não é mais uma criança, mas ele também não é um adulto emancipado que já pode tomar assim iniciativas e decisões sozinho, solitariamente. Então, primeiro ponto, o adolescente não é criança. Isso significa que o adolescente já tem opiniões, já emite as suas opiniões, faz seus planos, tem seus desejos e muitas vezes essas opiniões são diferentes dos pais, são diferentes inclusive daquilo que os pais supunham que o filho iria pensar, agir, enfim. Porque ali, naquele momento, começa a se mostrar um sujeito, um indivíduo, né? Que está se preparando para a vida adulta, que futuramente não será mais dependente dos pais. Assim, ele já precisa começar a formular os seus critérios de vida adulta, entendendo que isso implica em autonomia e também fazer escolhas, né? Que uma coisa está relacionada com a outra. Então, não adianta esperar iniciativas de uma criancinha que concorda com tudo, que tem os pais como um exemplo, como um espelho, como os ídolos, enfim. O adolescente vai se voltar para o mundo lá fora, vai começar a olhar para outras referências que muitas vezes são referências diferentes dos pais. Então, é natural que de repente, aí dentro da sua casa, você tenha uma pessoa que você olha para ela e fala: "Nossa, eu já não reconheço mais. Quem é você?" É uma pessoa que está se formando para essa vida adulta, né? E para isso, o adolescente vai buscar modelos fora de casa, modelos que muitas vezes os pais não conhecem, não sabem o que é, não entende ainda. Então a gente precisa estar atento ao que os filhos estão falando, tentar entender, né, quais são as opiniões dele, quais são os critérios que eles estão se utilizando para você poder se conectar com o seu filho. Mas você precisa entender que ele vai ter as opiniões dele e que isso vai começar a acontecer na adolescência. O adolescente não é criança. Mas o adolescente também não é um adulto emancipado. Então, qual é o outro movimento que eu vejo dos pais também fazer? Deixa a responsabilidade que muitas vezes é da casa, né? Responsabilidade da casa. Eu não estou falando responsabilidade referente ao próprio adolescente, porque isso eu acho que é natural, isso tem que acontecer, é legítimo que os pais responsabilizem o adolescente por coisas da vida dele. Mas vamos supor, responsabilidades da casa, não ajudar, responsabilidade. Exemplo, o que vai ter para o almoço? O que precisa comprar no mercado? Se os irmãos já fizeram a lição? Se os irmãos já dormiram? Se os irmãos já comeram, né? Responsabilidades que devem ser do pai e da mãe. O adolescente pode sim contribuir, mas não ser o responsável por aquela casa. Ele ainda não é o dono daquela casa. Ele vai ser dono de uma casa que será fora da casa dos pais. Então ele pode contribuir, ele pode sim ajudar numa comida, ele pode sim limpar um banheiro, ele pode sim fazer funções que vão ser delegadas, instituídas pelos pais, mas ele não tem que tomar a iniciativa e ser responsável pela dinâmica e funcionamento desse lar. Muitos pais dizem, mas quando eu tinha essa idade eu fazia isso, quando eu tinha essa idade eu cuidava dos meus irmãos, quando eu tinha essa idade eu ia na reunião do meu irmão, na escola, enfim. Mas eu te pergunto, será que isso foi bom para você assumir uma responsabilidade que não é sua? Então, esse é um ponto importante para a gente poder pensar.
certo? O adolescente ainda não é adulto e ele não é responsável por aquele espaço. Ele está se preparando para ser responsável por um espaço que vai ser dele no futuro de uma vida adulta. Então, muito precocemente, delegar essas responsabilidades que deveriam ser dos pais para o filho adolescente não é legal, isso não vai fazer bem. Isso exerce uma pressão muito grande. Muitas vezes o adolescente sente que não consegue fazer, que não está conseguindo executar da melhor forma, até porque muitas vezes aquilo nem é função dele. Então não é função dele educar o irmão, não é função dele fazer o irmão comer, né? Não é função dele pensar o que tem no almoço, ir lá no mercado comprar alguma coisa que está faltando. Essas responsabilidades devem ser dos pais e dos adultos responsáveis pela dinâmica daquela casa. Então, vamos diferenciar. Uma coisa é ajudar, outra coisa é se responsabilizar. O adolescente deve ser responsável pelas as questões da própria vida, mas não as questões da vida familiar. Certo? Um adolescente ainda precisa muito de atenção, de carinho, de cuidado, né? Então ele ainda precisa sentir que o pai e a mãe está pensando nele, né? Que quando ele chega em casa tem lá a comidinha esperando por ele, né? Que a mãe já tá lá atenta ao que ele precisa, que o pai vai levar ele lá pro dia do vestibular, né? Que pode contar que o pai vai pegar o carro, vai levar, que a mãe vai pegar o carro, que vai levar, que o pai e a mãe vai buscar, que ele não precisa tomar essas iniciativas sozinhos. O adolescente precisa desse suporte, ele ainda precisa se sentir cuidado. Então ele ainda não está no ponto de estar emancipado, sozinho, tomando decisões. Se sentir cuidado afetivamente vai fortalecê-lo para a vida adulta, vai fazer com que esse adolescente, quando for ter suas relações no mundo lá fora, não tente encontrar em outras pessoas aquele cuidado, aquela afetividade que na verdade ele precocemente perdeu dentro da casa dele, certo? Então esses cuidados ainda são necessários para o adolescente, ele sentir que ele tem isso dentro de casa, alguém preocupado com ele, alguém que ajude ele a organizar a própria vida, né? Não achando que porque ele já é adolescente, quase adulto, ele vai fazer isso sozinho, alguém que ajude a fazer isso, ajude ele a pensar, a tomar critérios, a tomar decisões, alguém que faça isso por ele, vai fortalecer imensamente, né, esse adolescente para a vida adulta, certo? Então isso não é você mimar o seu filho adolescente, você ajudá-lo com os cuidados, né, em relação até ao próprio corpo. Ó, esse dente precisa escovar, e essa pele precisa cuidar, vamos lá no dermatologista, vamos procurar o seu remédio, já passou seu creme, enfim, todos esses cuidados que você vai estar tendo com seu filho, não esperando que ele tome muitas vezes essas iniciativas sozinhos, porque ele não vai tomar, né? Esse cuidado está fortalecendo ele emocionalmente, que quando você menos esperar, mas é sem menos esperar mesmo, quando você perceber de uma forma muito natural, ele já está fazendo isso sozinho. Então, gente, essa é a adolescência. O adolescente não é criança, o adolescente não é adulto. O adolescente é adolescente, certo? Vamos pensar sobre isso, tá? Na relação com seu filho adolescente, lembre-se, né? Ele é um adolescente. É muito difícil, claro, eu acho que não é simples administrar essa transição. É difícil para o adolescente, é difícil para os pais, mas é importante a gente pensar sobre isso, certo? Então tá, obrigada, né? Se você gostou, se fez sentido para você, curte esse vídeo e até o próximo. Tchau!